Bem-vindo em mais um vídeo aí. Quem está falando aqui, Jorez Tobis, vim trazendo um recadinho para vocês, os falsos profetas. Estão movimentando aí os falsos profetas. Depois eu volto a falar com vocês. Roda vídeos. Chegou a terça-feira e com ela a grande sessão do descarrego. A sessão do descarrego tem sido um grande centro de recuperação de pessoas que chegam aqui desesperadas, pessoas atormentadas, pessoas sofrendo com diversos problemas. Como você vê, nós estamos aqui diante da mesa da verdade, onde os ex-bruxos e ex-feiticeiras dão um atendimento personalizado. Meu Deus do céu, Beck! Meu Deus do céu! Desvendando mistérios. Aqui eu tenho hoje, nessa terça-feira, diante da mesa da verdade, essa senhora que está aqui pela primeira vez desvendando seus mistérios com a ex-bruxa, a ex-feiticeira, Dona Vanusa. Tudo bom, Dona Vanusa? Tudo bom, pastor Fernando? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Se não tiver, vai ficar. Vai ficar. Ô, Dona Vanusa, o que essa senhora veio desvendar aqui com a senhora hoje? Bom, pastor, ela encontrou na casa dela, encontrou na janela da casa dela fita vermelha amarrada e na escada, no hall da escada que dá lateral da porta dela, bem na entrada da porta da casa dela. E eu queria que a senhora então terminasse aqui o atendimento com ela, que a senhora tenha uma ótima reunião e eu tenho certeza que a senhora vai sair daqui com o problema da senhora resolvido. Amém. E se fosse possível, eu queria que a senhora até fizesse já uma oração por ela, pode ser? Sim, senhor. Então, tá aí então o atendimento aqui na mesa da verdade. Você não precisa nem até mesmo se identificar. É só você chegar aqui, você entra na fila e você recebe o atendimento com as ex-bruxas. Com os ex-bruxos, essas pessoas foram envolvidas com os espíritos durante anos e falam com propriedade. Como você vê, a ex-bruxa agora faz a oração da quebra da maldição, ajudando as pessoas. No, God! A paz do Senhor Jesus a todos que me ouvem agora, no canal Profeta Nervoso. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Muito obrigado pela tua presença, pela tua atenção. Antes de qualquer coisa, por favor, eu quero pedir, como eu sempre faço, que você pegue um papel, pegue uma caneta e a tua Bíblia deixe do lado, porque tudo aquilo que eu for dizer, eu vou dizer baseado em cima da palavra de Deus. Eu quero que você anote. Então, nós vamos combater a mentira do diabo nesse vídeo que você acaba de ver com a palavra de Deus. O que você viu nesse vídeo aí é uma coisa que até assusta, estarrece, né? Porque você não sabe se está entrando no terreiro de macumba ou se você está entrando numa igreja evangélica, numa igreja cristã. Porque pelo menos lá fora, na fachada, você parece que é uma igreja. Mas quando você entra, você vê um monte de gente de branco, um cara de avental de branco, os caras tudo com sapato branco, umas mesas brancas, uma toalha branca. Você fala, pronto, entrei num centro espírita, né? Vão fazer aqui um ritual, vão invocar os espíritos. Mas não, isso daí é a Igreja Universal, o ritual da mesa da verdade. Então, segundo o pastor aí que falou, esse cara diz que eles recuperam as pessoas atormentadas, né, que eles ajudam as pessoas atormentadas, e tudo através de, olha só, ex-bruxo e ex-feiticeiro. Ex-bruxo e ex-feiticeiro que desvenda, entre aspas, os mistérios das pessoas. Então eu quero rapidamente passar para você os versículos da Bíblia e vamos comentar. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus fala assim, ó, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos, que eu vou vos aliviar. Jesus não falou para vir para a mesa da verdade, viu? Nunca vi esse versículo na Bíblia, né? Nunca vi Jesus falando para as pessoas virem para a mesa da verdade, para desvendar mistério. Não vi, essa passagem eu não vi. E nunca vi também Jesus usando feiticeiro e bruxo, que
expulsou os demônios para dar consulta. Eu nunca vi também. Nunca vi, por exemplo, aquele cara que ele libertou lá na cidade de Gadara, ficar dando consulta depois. Né? Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 1, Jesus dá poder aos discípulos para massacrar o mal, para destruir o diabo. E não você ficar exaltando o diabo, dando louvor para o diabo, como a Universal faz. Todos esses rituais que a Universal faz, na verdade, é só para exaltar Satanás. Jesus não é exaltado com isso. Jesus não é glorificado com isso, com mesa branca, colocando ex-bruxo, ex-pai de santo, ex-mãe de santo, ex-mago, ex-feiticeiro para ficar falando. Jesus falou assim para curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, expulsar a legião de capeta, de demônio, tudo quanto é tipo de desgraça, e principalmente ele fazer tudo isso de graça, sem cobrar nada de ninguém e sem dar envelope. Isso daí está lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 8. A Bíblia também diz em 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, lá na carta de João, que o Filho de Deus ele se manifestou para desfazer a obra do diabo. E não é para ficar dando louvor para o diabo. Esse tipo de atitude da Universal, ela exalta Satanás, coloca Satanás num patamar, num nível que ele não tem. A Bíblia fala no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, que Deus separou pessoas para esse propósito. Ele escolheu homens e deu dom a esses homens. Esses homens são os pastores. Eles foram capacitados por Deus para cuidar, para tratar das pessoas, para ensinar a ovelha, o membro que está chegando no caminho da justiça. Deus nunca mandou fazer isso daí, passar essa incumbência para ex-bruxo, para ex-feiticeiro. Ele até pode, de repente, fazer isso lá na frente, depois que ele realmente for lavado, for purificado, que ele se converter, mas desde que ele tenha um chamado para isso, desde que ele tenha esse dom. Aí sim ele vai ser capacitado, treinado para isso. Mas não da forma como a Universal faz, colocando uma mesa lá para dar conselho, para dar consulta, como se fosse um centro espírita. Aquilo que você aprendeu lá no passado, tem que ficar no passado. Na época que você estava nas trevas, na cegueira espiritual. Então, não tem cabimento esse pessoal ficar dando consulta em cima daquilo que eles aprenderam lá no terreiro de Umbanda, quando batiam cabeça lá para demônio. Agora o cara vai ficar dentro da igreja com uma mesa, usando tudo aquilo que ele aprendeu lá atrás, usando dentro da igreja, entre aspas, igreja, né? Paulo, que foi o maior pregador depois de Jesus Cristo, o maior missionário, o cara que mais plantou igrejas pelo mundo, ele preparou pastores também. Existe uma cidade, até hoje existem as ruínas dela, mas na época de Paulo, uma cidade chamada Éfeso, e ele deixou naquela cidade um aluno dele, um discípulo dele, que é Timóteo, como um pastor, para cuidar do povo que estava ali. Ou seja, Paulo preparou o cara, ele ensinou, ele educou, ele fez aquele trabalhinho de base, né? Levou anos isso, para quando ele saísse dali, Timóteo ficasse no lugar dele e Timóteo cuidasse daquelas pessoas. Isso está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 14 e 15. A Bíblia diz que Timóteo tinha o dom de pastor. E ele foi preparado para isso. Ele não caiu de paraquedas lá, não. Paulo não pegou um cara despreparado, um ex-macumbeiro, um ex-bruxo, um ex-feiticeiro, e falou assim, ó, fica aí dando consulta. Que coisa absurda. Só na Universal que acontece isso. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 7, a Bíblia nos manda imitar a fé, a vida do nosso pastor, aquele que nos ensina a palavra de Deus. Ou seja, você tem que imitar a vida do seu líder, você tem que observar atentamente o resultado que o Evangelho de Cristo causou na vida dele. É isso que fala Hebreus capítulo 13, verso 7. Agora, como é que você vai imitar a vida de um ex-bruxo, de um ex-feiticeiro, de um ex-macumbeiro, um ex-pai de santo, um cara que vai ficar falando para você tudo que ele fazia lá naquela pocilga, naquele chiqueiro do diabo? Quer dizer, não tem cabimento, não tem lógica um negócio desse. Você vem para a luz, entre aspas, porque a Universal não é a luz, né? Vamos deixar isso muito claro aqui. Mas vamos dizer que você estivesse entrando numa igreja séria, numa igreja que é a luz. Você vem para a luz e continua falando de treva, de escuridão, de, olha, o trabalho. Eu não sei nem falar isso porque eu não vim desse meio, então não conheço. Então, sabe, não tem cabimento um negócio desse. E na Universal não tem nem como imitar, né? Fica difícil você praticar Hebreus capítulo 13, versículo 7, porque o líder da Universal é um verme que apoia e defende o assassinato de bebês, né?
ainda na gestação, na barriga da mãe, né? Um canalha que defende um aborto, que é o crime mais covarde que eu conheço, o crime mais imoral e desumano que alguém pode cometer. Como é que você vai imitar um lixo desse, um verme, um inseto desse? E esse cara, para quem não sabe de quem eu estou falando, se chama Edir Macedo Bezerra. Esse canalha, esse crápula, esse patife. Uma pessoa mau caráter que explora os pobres, os necessitados, arranca dinheiro de quem não tem para ficar cada dia mais rico, né? Ele vive às custas do sangue das pessoas. Um bêbado, um cara que defende a bebida alcoólica, né? O uso da bebida alcoólica, né? A Bíblia manda se encher do Espírito Santo, lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 18. A Bíblia manda a gente não se embriagar, né? Para a gente se encher do Espírito de Deus. Mas o lixo fala em cima do altar da igreja que ele bebe cerveja, que ele bebe vinho, que ele bebe vodka, que ele bebe uísque, álcool de posto de gasolina, ele bebe querosene, tine, ele bebe veja multiuso. Quer dizer, o cara é um alcoólatra, o cara é um psicopata. Né? Dá qualquer coisa na mão dele que ele bebe. Ele ainda desafia as pessoas ainda dizendo que quem é que vai proibi-lo, né? Quem é que vai corrigir, quem é que vai colocar ele na linha, né? Então, você vê que o cara é arrogante, é soberbo, ele não aceita nem correção. Como é que você vai imitar um traste desse, um encosto desse? O cara que é empresário, tem um canal de televisão, que ele comprou com o dinheiro do dízimo e da tua oferta, né? Para passar o que lá no canal? Evangelho? Palavra de Deus? Pregação? Não, é pornografia, moralidade, prostituição, valores anticristãos, programas que não tem nada de familiar, nada de cristão, né? Programinhas assim tipo Legendário, a Fazenda, a Xuxa, né? Aquele tal de Power Couple, que até o cara que ganhou lá com a mulher dele falou nos programas da Record lá que ele gosta de fazer sexo com a mulher dele com mais 3 pessoas, com mais 5, com mais 8, sei lá com quantas, e eles ficam dando audiência para isso. É isso aí que a Record mostra na televisão, né? Um canal de Edir Macedo comprado por seu dinheiro. Aí eu pergunto para você, onde está Jesus nisso, cara? Aonde está Jesus nessa imundície, nesse monte de sujeira? Isso daí não é uma igreja cristã. Isso não é uma comunidade cristã. Esses caras praticam ainda abominações, mandingas, bruxarias, macumbaria, feitiçaria, tudo que não presta, tudo que o satanismo, as trevas fazem, eles imitam. Eles querem ser parecidos com o mundo. Eles não querem ser parecidos com Deus, com a luz. Eles fazem tudo ao contrário do que a Bíblia determina, do que a Bíblia manda. A Universal, ela não é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Quem dirige a Universal é um velho gagá, um velho caquético, maníaco, um velho arrogante, soberbo, que faz aquilo que está na cabeça dele. Ele quer ver a empresa dele, a religião que ele criou, que se chama Universal, quer ver aquilo ali cheio, bombando. Porque quanto mais gente estiver ali dentro, mais dinheiro vai entrar, mais lucro ele vai ter, né? Para ele continuar vivendo a vida de rei dele, continuar comprando empresa, outros bancos, porque ele já é dono de um banco, ele quer comprar mais banco, quem sabe ele quer comprar o Bradesco, né? O Itaú, eu não sei, comprar mais mansões, enfim. Isso daí não tem nada a ver com o Evangelho, amigo. Nada a ver com o Evangelho. Ele quer viver no luxo e na ostentação. Então, por favor, fuja dessa casa de caboclo, dessa casa de Exu, desse antro de imundície. Isso não é evangelho, isso é satanismo, e se você não sair daí, com certeza, isso vai acabar te levando para o quinto dos infernos. Deus abençoe a sua vida. Falsos profetas. Se vocês gostaram desse vídeo aí, compartilhem aí no meu canal no YouTube, no Facebook e no Google+. Estamos iniciando aí os falsos profetas. Semana que vem tem mais. Boa sorte de vocês. Volto a falar de vocês nos próximos vídeos.